Aí, gravando. Então, boa noite. Deixa eu ver quem que tá aqui. O pessoal de sempre, né? O Davi, a Bianca Madalena, Dara, Gustavo, Eli, João, Késia, Lucas, Mariano, Maria Eduarda e Vitor Breno. Provavelmente a Nicole Rose deve chegar por aí daqui a pouquinho. Uma Késia. Inclusive tem uma Késia aqui na história hoje, né? Pessoal, tudo bem? Vou começar 4 minutinhos antes? Eu falei que ia começar. Todo mundo deu tempo de ler, né? Então vamos lá. Capítulo 5, que vocês leriam em casa lá para hoje, né? Então, como eu comentei semana passada, o Juninho fica fazendo esse vai e vem aí na narrativa, né? Ele conta uma história, daí ele para a narrativa para contar outra história, fazendo digressões e tal. E daí ele volta a falar do primeiro beijo dele, né? Ah, dizia na igreja arrumei meu primeiro beijo. Era um beijo lá entre um grupo de jovens, tinha uma moça chamada Késia, né, uma índiazinha chamada Késia, e tinha uma irmã, a Maria, Maria e Késia, a dupla. É, e o. Inclusive a Maria não pôde participar hoje. E daí meio que a Maria era peguete do irmão do amigo dele, o André, e ele que arrumou o esquema e tal, e o Juninho tava quase perdendo, né? Tímido, tímido, daquele jeitinho dele lá, até que ele resolveu deixar, como ele falou, o animal assumir, né? O instinto. Chegamos num ponto, ele, másculo e despótico, encostou a Maria contra a parede, tascando-lhe um beijo guloso. No momento em comum, encorajei-me e avancei na minha cabocla. Travei sua cintura com a minha, levantei a mão direita à sua nuca, acariciei por debaixo de seus cabelos macios e a beijei. No fim, quem gerencia o processo é o animal que mora na gente. Ele que demonstra, nos dá o tom que dita os limites. Deixei-me levar por aquele momento gostoso, conduzido pela fera do amor que há anos eu alimentava, mas, por falta de ocasião, mantinha presa na coleira. Lembro-me bem, domingo, entardecer nublado e triste, beco deserto. Beijo e afagos duraram até a noite, até o cair da noite. Aí, como de costume, como é da personalidade desse sujeito, né? Esse apaixonou por costume, me apaixonei. Cantava minha musa do alto do meu beliche, lá projetava-nos marido e mulher. Ela não, na verdade, a Kézia era envolvida com um ex-presidiário, né? Enrolada com um ex-presidiário, seu grande verdadeiro amor. A igreja era um refúgio, tentativa de vida nova, longe do marginal. Suponho que fosse sujeito que a desvirginara, o seu homem legítimo. Comigo era só uma brincadeira mesmo, né? Enfim, ele lá apaixonadão, como sempre. Ah, beijou a menina, já quer casar com ela. É o jeitão meio deslumbrado dele, de ser. Meio gado, tudo. Bom, no capítulo 6, aí ele começa a narrar outra coisa. Porque ele falou do primeiro beijo, falou do mestre Caruso e não concluiu nenhuma das histórias. E agora ele retomou para falar do beijo e está retomando para falar do Caruso. Tá vendo que é uma sequência de relatos que estão mais ou menos encaixados, né? Nessa terceira parte, eles estão mais desencaixados ainda. Né? Mas tem uma lógica, vamos dizer assim, cronológica. Guilherme, aí ele falou, ó, lembra do primeiro contato com o homem. Estava na pracinha com a doente, que é a Sofia, a irmã dele, né? Quando um rival de pequeno, por questões de futebol, disse-lhe uma troça, referindo-se à baba que lhe escorria. Então ele tirou sarro da irmã dele, né, deficiente. E daí ele chegou e deu uma porrada no nariz do moleque, arrancou sangue do nariz do moleque. Aí, quando foi dar outro, sentiu, né, que alguém segurava ele. Era o mestre Caruso. E daí ele vai ser o seu primeiro contato com o mestre. Aí o mestre vai falar que aquilo não é coisa de homem, né? Que ele tá batendo num fraco, quem bate em fraco é covarde, né? Que homem não bate em gente mais fraca que ele e tal. E inclusive esse negócio de ficar tirando sarro de deficiência é coisa de gente fraca. E daí ele vai falar, o Caruso sabia da história toda dele, o mestre Caruso sabia da história dele, sabia dos rolos dele lá, do Celção,
dos filhos do Celção, do tráfico e tal, mas ele, né, ficava na dele, esperando a oportunidade para um dia chamar ele para conversa, e conseguiu ali, né? Aqui ele tinha turmas grandes e concorridas, e ensinando toda a gente, incentivava os mais fracos, ralhava com os valentões e folgados. Seus olhares e gestos diziam que nascera para aquela arte de endireitar os capengas. No final, dava sempre uma palavra de vida, sobre a vida, a honra, os valores. Era um grande mestre, todos admitiam, todos tirando os fofoqueiros, né? Porque daí tinha o pessoal que não gostava dele, que falava, que, né, que começava a falar assim, esse cara aí deve abusar dos meninos, que não sei o que, blá blá blá, eu que não compro, blá. Aí sempre tinha as línguas malvadas, né? E ele sabia e não estava nem aí. Ele saía às 5 da manhã em ponto da casinha dele, lá da toca dele, se recolhia às 8 em ponto, e ninguém sabia, ninguém tinha mais notícia dele até às 5 da manhã do dia seguinte. Era um cara assim com hábitos regulares, metódico, todo certo e tal, não fazia nada errado, e que estava, né, ele vai falar para o pessoal, olha, se quiser virar moleque, se quiser virar homem, apareça segunda na minha aula, aqui em frente, sei que mora perto. Então, né, deu uma intimação, ele intimou o Juninho a comparecer na aula dele. Aí ele ficou boquiaberto, né, baqueado, ele falou bravo, me passou aquele sermão, mas denotava qualquer cuidado de pai, né, e isso me quebrou, claro, porque ele tem carência de modelo paterno. O mais próximo que ele tinha era aquele lixo do Celção, ou o Nandinho, que era meio que um cara zoado também da vida. Então, nesse dia gastei horas no beliche massageando o Teves, o gatinho dele, pensando na conversa com o homem. Eu pensava concentrado, uma raridade. Geralmente, nesses tempos, os pensamentos vinham anárquicos, desobedientes à régia inteligência. Matutando no caso, ora me enfesava, ora lhe dava razão. Então, aquela mistura de raiva e dar razão pro sujeito. Passei assim aquela noite. Domingo foi à igreja, orou e tal, e resolveu que ia. Só que na segunda, antes da aula do mestre Teves às 5, tinha um rachão, né? Tinha uma partida de futebol na escola contra um colégio rival, né? Que era o Niceia contra o Cristão de Ataíde. E daí era aquela rivalidade entre dois colégios. A partida atrasou porque estava sem bola. Aí ele vai descrevendo, né, que são uma pá de trombadinhas na bancada, o ar com cheiro nauseabundo de maconha, a marofa. A partida, como de costume, foi bastante violenta e tal. Ele fez vários gols, né, tava se achando, foi para os pênaltis, e ele foi todo fazer marra, né, foi dar corridinha, paradinha, na hora de cobrar o seu pênalti, e errou feio. Fez tipo aquelas cobranças lá do Brasil na Copa América, né? Aquela coisa feia. Passou vexame, era o 17h55 e ele tinha que estar lá, na verdade, às 18, né? 18 horas. Ele chegou 18h02, 6 horas e 2 minutos, 2 minutos de atraso, e o mestre Caruso só olhou para ele e falou assim: saia já, seu moleque. E todo mundo pianinho ali, rindo por dentro, contente de não serem eles o alvo da bronca. Aí ele saiu melindrado é magoado, né? Sabia de minha mancada, mas poxa, só 2 minutinhos. Depois ele considerou: pisei mesmo na bola. Era conhecida a exigência do mestre Caruso e não seria diferente comigo. Fui para casa duplamente triste. Tarde da noite consolei-me com o meu vício, né? O vício dele era lá o da masturbação. Relaxei com isso e adormeci livre de culpas. Na verdade, não, né? E a gente vai ver no próximo capítulo que ele não estava livre de culpas e que vai ser um segundo momento que ele vai olhar para si, né? Vai olhar para si como se olhasse com um espelho e vai se entristecer. Na última vez era aquele Natal que ele resolveu ficar sozinho, isolado, e aquele isolamento proporcionou para ele a oportunidade de olhar para si mesmo e ver que a vida dele não tinha sentido, né? Tentar buscar sentido numa vida que não tinha. E agora de novo, ó, desse dia em diante, uma angústia passou a pesar-me o peito. Então agora não é só um momento em que ele vai olhar para si e vai se sentir mal. Ele vai se sentir mal o tempo todo, porque ele vai realmente, finalmente ter a consciência do que é a vida dele.
Então, naquele primeiro momento, foi um momento de consciência, que é o que a gente chama de epifania. Né? Mas depois ele voltou para a sua vidinha, para a sua, vamos dizer, mediocridade, que ele, inclusive, estava escolhendo. Aí agora ele percebeu aquela mediocridade, percebeu que aquela era a escolha dele. E agora ele está triste. Né? Caí derrotado e enlanguecido. Comecei a fazer resumos mais conscientes da minha existência e vi que era uma bela porcaria. Medroso, virgem, mal vestido, comendo a miséria. Morava na casa do meu pior inimigo. Dormia no mesmo beliche de décadas, sob a mesma manta chechelenta, sob o mesmo forro de ratos. Não era burro, mostrava tino para os estudos, sabia ler, calcular, memorizava episódios da história, mas não enxergava um caminho. Quer dizer, ele está vendo que tem uma mistura das suas escolhas com as outras fatalidades da vida, que vão, né, carregando ele para essa condição que ele estava. Começaria como... daí ele vai falar assim, ó, não enxergava o caminho. Erguer parede era vereda comum para os meninos da favela, né, caminho comum. Começaria como servente, carregaria pedra, viraria massa, depois seria peão, depois mestre de obras. Mas isso, por um certo brio, eu não queria. Né? Ele tinha um certo orgulho, ele não queria fazer isso. Por brio e falta de jeito também, porque ele não tinha jeito para aquilo. Daí ele fala que certa vez foi ajudar o vizinho com uma laje, passou o dia subindo tijolo, carregando saco de cimento, carregando areia, carrinho de areia e tal, e caiu febril, não tinha, né? Aí tinha os bicos, empacotador, balconista, feirante, mas havia o certo orgulho. A imagem de jogador rico e famoso contrastava melancolicamente com o baixo empregado comum, contador de moedas. Então ele também tinha aquela imagem de ele ser um jogador famoso. Né? A gente vai ver essa questão do menino que sonha em ser jogador em outras histórias do Fábio, porque ele queria ser jogador, né? E ele acabou desistindo e seguiu outros caminhos. Hoje ele é professor, revisor, escritor, enfim. Tudo isso me punha para baixo. Minha mãe notou o quebramento, mas não sabia remediá-lo. Orava a Cristo pedindo pelo filho. Aí começava lá com aquelas crendices dela, né, pôs o nome dele no Vale do Sal, sessão de descarrego, falou que ele tinha que levar na mochila o tijolo da prosperidade, ia na reunião dos empresários, etc, etc, etc. E só que ele é abominável, ele já falou isso lá atrás, que ele não gostava dessas crendices da mãe dele. E ele passou dias, como ele fala, atordoado, né, no lusco-fusco. Lusco-fusco é aquela luzinha de fim de tarde, assim, aquela luzinha do anoitecer, né, do meu quarto, sufocado pelo negror da madrugada, ia remoendo todas as cenas, todas as desgraças daquela família. Certo dia questionei Deus, por que nasci nesse inferno? Os ratos voltavam a chiar. O Tevez sempre sumia. Gato de rua aprendera os descaminhos. Dava para ouvi-lo namorando como se fosse gente, gemendo alto, uns uivos lascivos e medonhos. O Tevez saía toda noite para o sexo e para a luta. Até gato tinha uma vida, e eu ali. Quer dizer, ele está se comparando, ele falando que até o gato dele tinha uma vida mais interessante que a dele, mais agitada que a dele. Aí ele começa a questionar quem seria o pai dele, né, que ele não conheceu, tudo mais. Daí ele começa a pensar na mãe dele. Então você vê que ele está num momento de melancolia muito profunda. Né? Falar isso à minha mãe, queria ter tido um pai. Falar isso à minha mãe para desabafar seria aumentar-lhe o sofrimento. Teve uma vida fracassada, minha mãe. Veio da roça, de Minas, seus pais a tiraram da escola, esfolaram na lida de casa, no pomar e na granja. Não sabia nada do mundo. Caiu na cidade ainda moça, inocente, e foi indo no embalo. Mulher boa, minha mãe. Tinha dias em que a pegava chorando, sozinha, abafando com as mãos as suas tristezas. A sua vida era trabalhar. Nunca nos dera muita atenção, e isso ressentia. Quer dizer, ela tinha ressentimento de não dar atenção para os filhos, porque a vida dela era só trabalhar, trabalhar, trabalhar. Não. Nossa, tem alguma calculadora funcionando? Não. Dá uma calculadora funcional aí, que eu consegui te calcular. Tirar o som do chão aqui que ele deixou aberto sem querer. Vamos lá. Aí ele vai começar a pensar, né? Nandinho quase morrera por causa de seu marido. Né? O Nandinho que perdeu a mão por causa do Celção. Luana já ia para os lados da rebeldia. Luana era a mais novinha, que já cresceu, já está pré-adolescente provavelmente, já está virando rebelde. Né? Puxando para o pai. Ela só não sentia culpa pela Sofia, fruto da violência.
A Sofia foi fruto daquele estupro, né, que ela sofreu, daquela violência que ela sofreu, e que nasceu com aqueles problemas. Os homens sempre judiaram da minha mãe. Lembrava disso e me vinha o desejo antigo pelo sangue do Celção. Aí ele vai voltar para aquela mesma questão que fica remoendo desde o começo, desde o capítulo 2. Né? Ali, ele com ódio do Celção, né? E a sua vontade de matar o Celção. Era injusto que ele se safasse. Digo perante a terra e o céu, que era meu direito de matá-lo. Ele está falando, era direito dele matar o Celção. Mas eu era um fracote e sempre paralisava diante das suas perversidades. Talvez me amedrontasse a memória do travesseiro, dos sufocos. Claro que, né, esse trauma que ele sofreu lá na infância, né, esses abusos frequentes que o Celção praticava com ele, vai criar uma imagem monstruosa do Celção que vai fazer com que ele paralise. É muito comum isso nas vítimas de abuso. Né? Talvez sempre me amedrontasse a memória. Travesseiro, os sufocos, os dizem que o bruto quase me matava. Se pudesse, matava o Celção. Sonhava com isso. Mas então acordava, ouvia os ratos, né, a juventude voltando da balada, as ambulâncias, os cães conversando com a lua, o Tebes no sexo. E eu ali, entrevado como a Sofia. Então ele se via, né, entrevado como a irmã dele que tinha paralisia cerebral, que ficava lá toda, né, babando, sem se mexer direito, numa cadeira de rodas, presa, e ele também estava preso. Mas enquanto a Sofia estava presa, vamos dizer, fisicamente, né, e ela tinha consciência, ele fala que ela tinha consciência das coisas, né, quando ele fazia coisa errada, ela olhava feio, quando o Celção estava por perto, ela ficava angustiada, quando o Celção não estava, e ele levava ela para a pracinha, ela ficava feliz. Então, assim, a Sofia, em certa medida, ela era até mais livre e consciente do que o próprio Juninho até aqui. Agora ele está tomando consciência da vida dele. Né? Até então ele estava indo vivendo, sendo levado pela vida. Agora ele está tomando consciência da sua vida. E daqui para frente a gente vai ver o que ele vai resolver fazer da vida. Né? É claro que a vida ainda vai atropelar o Juninho em alguns momentos, mas ele vai começar a tomar as rédeas. Né? Não vou falar muito não, senão vou estar, como é que fala? Vou estar dando spoiler. Mas queria saber se vocês estão gostando da leitura até aqui. Né? Esse último capítulo, em especial, para mim, foi muito bom. Eu gostei bastante dele. Alguém quer falar, digitar alguma coisa? A Kézia acha que está famosa por causa da índiazinha ali. O Juninho beijou, o primeiro beijo do Juninho. Alguém gostaria de falar alguma coisa? Vou escrever. Estão gostando? Estão curtindo as análises, a leitura? Na semana que vem vai ser o 9 e 10, daí a gente termina a parte 3. Gustavo sim, Guilherme sim. Vamos ver. Semana que vem vai ser o 9 e 10 que vocês vão ler. E já vão começar a parte 4. Já está bem próximo do fim. Como eu falei, eu quero terminar ainda em novembro para já tentar gerar os certificados assim que conseguir. Certinho? Ninguém mais? Todo mundo de boa? Ok, deixa eu ver aqui. Gustavo sim, Davi sim, Guilherme sim. Ok. Pessoal, então, hoje eu vou terminar mais cedo, um pouquinho, tá? Agradeço a presença de todo mundo essa semana, tá? Conto com vocês semana que vem, com os capítulos 9 e 10 lidos, beleza? Depois eu ponho lá no grupo. E mando um abraço para vocês, bons estudos quem ainda for estudar e bons descansos para quem for descansar. Beleza? Até semana que vem, pessoal. Tchauzinho.